Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos à leitura do capítulo 21 de Frankenstein de Mary Shelley. No capítulo anterior vimos que Victor teve um novo embate com a criatura, depois ficou à deriva no mar e quando chega em terra é acusado de assassinato e conduzido ao magistrado. No capítulo de hoje vamos ver o desfecho dessa estranha história. Sem mais delongas, vamos então à leitura. Capítulo 21. Sem demora fui conduzido à presença do magistrado, um homem idoso e de aspecto bondoso, com maneiras calmas e suaves. Olhou-me, contudo, com certa severidade e então, virando-se para os que me haviam trazido, perguntou-lhes quais eram as testemunhas do caso. Cerca de meia dúzia de pessoas se adiantaram e depois de um magistrado ter escolhido uma delas, a testemunha deu início ao seu depoimento. O homem informou que saíra na noite anterior para passear em companhia do filho e de seu cunhado, Daniel Nugent, quando, por volta das 10 horas, observaram um forte vento norte que vinha em sua direção, tendo eles por isso retornado ao porto. Era uma noite muito escura e sem lua. Não desembarcaram no cais, mas, segundo era hábito, numa enseada a cerca de 2 milhas abaixo. O depoente foi o primeiro a deixar o barco, levando consigo parte do equipamento de pesca, seguido à distância pelos acompanhantes. Caminhando pela areia, tropeçou em alguma coisa e caiu no chão. Seus companheiros acudiram-no e, à luz da lanterna que traziam, verificaram que caíra sobre um homem que parecia estar morto. Pensaram a princípio tratar-se do cadáver de algum afogado que as ondas haviam lançado à praia, mas examinando, descobriram que as roupas não estavam molhadas e que o corpo ainda não havia esfriado. No instante seguinte, levaram-no para a casa de uma senhora ali perto e tentaram em vão fazê-lo voltar a si. Seu aspecto era o de um belo jovem, aparentando cerca de 25 anos. Parecia ter sido estrangulado, pois não havia qualquer sinal de violência aparente, exceto marcas de dedos no pescoço. Não tive o menor interesse pela primeira parte desse depoimento, mas quando houve menção de marcas de dedos, relembrei-me da morte de meu irmão e fiquei extremamente agitado. Meus membros tremeram e uma névoa encobriu-me os olhos, forçando-me a buscar apoio numa cadeira. O magistrado olhou-me com um olhar penetrante e, naturalmente, viu na minha atitude um indício comprometedor. O filho confirmou o relato do pai, mas quando Daniel Nugent foi chamado, afirmou com segurança que, pouco antes da queda de seu companheiro, ele vira um barco, com um só homem a manobrá-lo a curta distância da praia. Tanto quanto lhe fora possível enxergar, à luz de umas poucas estrelas, tratava-se da mesma embarcação em que eu chegara havia pouco. Em sua vez de depor, uma mulher declarou que morava perto da praia e estava de pé à porta de sua casa, aguardando a volta dos pescadores, quando viu um barco, no qual havia apenas um homem, deixar aquela parte da costa onde depois se encontrara o cadáver. Outra mulher confirmou o relato dos pescadores que haviam levado o corpo para a casa dela. Não havia esfriado ainda. Haviam-no colocado numa cama e lhe feito fricções, enquanto Daniel fora à cidade buscar um médico, mas o infeliz não mais vivia. Várias outras pessoas foram interrogadas sobre o meu desembarque e todas concordaram em que, com o vento forte que soprara durante a noite, era muito provável que eu tivesse vagado durante muitas horas e fora obrigado a regressar ao mesmo local de onde partira. Além disso, disseram ter tido a impressão de que o corpo fora trazido de outro lugar, sendo possível que, por não conhecer aquela costa, houvesse entrado no porto inadvertidamente, por ignorar a distância que ficava o lugar onde teria depositado o cadáver. O Sr. Kearing, depois de ouvir as testemunhas, determinou que eu fosse conduzido ao local onde estava exposto o cadáver, a fim de observar o efeito que me produzira a visão do morto, ideia que lhe teria sido sugerida pela agitação que eu demonstrara ao ouvir os detalhes da execução do crime. Fui assim conduzido à estalagem sob a custódia do magistrado e de várias outras pessoas. Eram de fato incômodas as coincidências verificadas durante essa noite cheia de acontecimentos,
mas eu estava tranquilo quanto às consequências do caso, pois mais ou menos a hora em que fora descoberto o cadáver, eu estava na ilhota conversando com alguns moradores. Entrei no aposento onde jazia o corpo e fui conduzido para junto do ataúde. Não há palavras para descrever minhas sensações ao contemplá-lo. O interrogatório e a presença do magistrado e das testemunhas logo se me esvaíram da memória quando vi a forma inerte de Henry Clerval estendida diante de mim. Desvairado, lancei-me ao cadáver e exclamei: "Você agora, meu querido Henry, o terceiro depois que 2 já foram aniquilados por mim. Quem sabe das outras vítimas que aguardam seu destino? Mas você, Clerval, meu amigo mais querido, meu benfeitor." O pobre arcabouço humano não poderia suportar por mais tempo tanto padecimento e fui retirado do recinto em violentas convulsões. Em seguida fui acometido de febre violenta. Passei 2 meses entre a vida e a morte. Meus delírios, segundo soube mais tarde, eram terríveis. Chamava-me a mim mesmo de assassino de William, de Justine e de Clerval. Por vezes suplicava aos circunstantes que me ajudassem na destruição do demônio que me atormentava. Em outras ocasiões, sentia as garras do monstro apertarem-me o pescoço e gritava alto, em espasmos de terror e agonia. Por sorte, como eu falava em meu próprio idioma, só o Sr. Kirwin me compreendia. Meus gestos e gritos aflitivos bastavam, porém, para assustar as testemunhas. Por que não morri? Sendo o mais miserável entre os homens, por que não mergulhei para sempre no esquecimento e no descanso? Se a morte arrebatava crianças, flores mal desabrochadas, se noivas em pleno vigor da juventude no limiar de seu futuro de esperanças eram de um dia para o outro presa dos vermes da terra fria do túmulo, de que fibras, de que matéria era feita eu, que podia resistir a tantos abalos ao girar incessante da roda da vida, que tamanhas torturas me infligia? Estava, no entanto, condenado a viver em 2 meses, como prolongamento de um indescritível pesadelo, despertei numa prisão, estirado num catre miserável, cercado de carcereiros, ferrolhos, trancas e toda a vil aparelhagem dos calabouços. Era manhã. Lembro-me quando recuperei a consciência. Tinha-me esquecido dos pormenores dos acontecimentos, sabendo apenas que uma nova catástrofe desabara sobre minha cabeça. Porém, quando olhei em torno e vi grades nas janelas, quando vi a imundície que me cercava, tudo me perpassou a mente como um relâmpago e soltei um gemido de amargura. Esse som acordou uma mulher que ressonava numa cadeira junto de mim. Era uma enfermeira profissional, esposa de um dos guardas do cárcere, cuja fisionomia espelhava a pouca amistosidade da própria classe. Seus traços eram rudes e inexpressivos, como os das pessoas afeitas a assistir sem piedade aos espetáculos da degradação humana. Seu tom de voz era de total indiferença. Falou-me em inglês e sua voz não me pareceu estranha, pois já a escutara durante os meus padecimentos. "Sente-se melhor agora, senhor?" disse ela. Em voz débil respondi-lhe no mesmo idioma. "Creio que sim, mas se tudo isto é real, se de fato não sonhei, lamento ainda estar vivo, se assim se pode dizer de quem apodrece nesta pocilga, no estado deplorável em que me encontro." "Quanto a isso," retrucou a megera, "se esse estado é devido ao crime que cometeu, bem melhor seria se estivesse morto, pois imagino que as coisas que vão correr bem para o seu lado. Mas nada tenho com isso, mandaram-me tratar do senhor e curá-lo. Estou cumprindo meu dever e seria bom que todos fizessem o mesmo." Virei o rosto enojado, mas sentia-me incapaz de raciocinar sobre o que se havia passado. Minha vida inteira me parecia um sonho mau. Chegava a duvidar de que tudo fosse verdade, pois não tinha noção da total realidade dos fatos. Enquanto me esforçava por concatenar as ideias, a febre voltou a me acometer. Via-me cercado de trevas, sem que nenhuma pessoa amiga me amparasse. Veio o médico, receitou remédios que a velha se preparou para ministrar-me, mas tanto era visível a indiferença de um quanto a brutalidade da outra. Quem poderia estar interessado na sorte de um assassino, senão o carrasco, que para isso era pago? Entre mentes, vinha saber que o Sr. Kirwin se mostrava compreensivo comigo. Recomendara que me destinasse à melhor cela da prisão. Haveria, Deus do céu, outras piores? E fora ele também que providenciara médico e aquela enfermeira.
É verdade que raramente vinha me ver, pois, embora se mostrasse inclinado a aliviar os sofrimentos dos seus semelhantes, era natural que não lhe agradasse presenciar os delírios e agonias de um assassino. Vinha, portanto, pelo menos por dever de ofício, ver apenas se cuidavam direito de mim. Certa ocasião, já em fase de restabelecimento, pus-me a considerar se não seria melhor declarar-me culpado e, tal como ocorrera a Justine, sofrer as penas da lei, se bem que não tão inocente quanto ela. Estava entregue a esses pensamentos quando a porta de minha cela abriu-se e entrou o Sr. Keating. Havia simpatia e compaixão em seu semblante. Sentou-se numa cadeira junto de mim e falou-me em francês. Receio que este lugar o deprima muito. Posso fazer alguma coisa para lhe proporcionar um pouco mais de conforto? Obrigado, mas tudo quanto diz não representa nada para mim. Não há no mundo conforto que me possa adiantar qualquer coisa. Nas suas condições, sei que de pouco pode valer a comiseração de um estranho. Não obstante, espero que em breve possa deixar esta morada sombria. Isso porque não creio que lhe seja difícil apresentar provas que o isente da culpa do homicídio, pois é o que menos me preocupa. Sou, em consequência de uma série de circunstâncias, o mais infeliz dos mortais. Perseguido e torturado como sou e tenho sido, a morte para mim não constitui um mal. Acredito que a fatalidade tenha conspirado contra o Senhor. Quis o acaso que o Senhor fosse lançado a essa costa, conhecida por sua hospitalidade, e imediatamente preso e acusado de assassinato. A primeira visão que se lhe apresentaram foi a do cadáver de seu amigo, assassinado de forma inexplicável e colocado, por assim dizer, por algum demônio em seu caminho. Quando o magistrado assim se expressou, em que pese a agitação que essa retrospectiva me causou, fiquei surpreendido diante do conhecimento que parecia possuir sobre mim. Suponho que ele notou minha expressão de espanto, pois apressou-se em acrescentar: imediatamente após sua doença, todos os documentos que estavam em seu poder me foram entregues. Examinei-os com o intuito de descobrir algum indício que me permitisse comunicar a seus parentes sua desventura e enfermidade. Achei várias cartas, entre as quais uma que deduzi ser de seu pai. No mesmo instante escrevi para Genebra. Já decorreram quase 2 meses desde o envio da minha carta. Mas vejo que o senhor está mal, está muito trêmulo e não desejo lhe provocar qualquer espécie de emoção. É pior essa expectativa de que saber a verdade dos fatos. Estou pronto para o pior. Diga-me que a nova cena de morte foi representada e que outro assassinato devo lamentar agora. Sua família está bem, continuou o Sr. Keating, e um amigo veio visitá-lo. No mesmo instante me ocorreu que o assassino viera para escarnecer de mim e reprovar-me a morte de Clerval, para corroborar que o peso de sua vingança estava se fazendo sentir. Cobri os olhos com as mãos e bradei em desespero: Não, não o deixem entrar. Não posso vê-lo, pelo amor de Deus, levem-no para longe de mim. O Sr. Keating olhou-me estupefato, achando talvez que minha reação pressupunha culpa, e disse com gravidade: Supus, mancebo, que a presença de seu pai lhe faria bem, em vez de lhe inspirar repulsa. Meu pai! Gritei, passando instantaneamente da angústia ao contentamento. É meu pai que está aqui? Meu Deus, como posso crer? Mas onde está ele? Onde? Por que não vem me ver? O magistrado surpreendeu-se agradavelmente com a mudança de minha atitude. Talvez pensasse que minha explosão anterior fora um momentâneo retorno ao delírio, e então reassumiu seu ar benevolente. Ergueu-se e deixou a cela, seguido pela enfermeira. Pouco depois, meu pai entrava. Era uma aparição milagrosa. Atirei-me em seus braços, tomei seu rosto entre minhas mãos, apalpei-lhe os braços, revirei-o como para certificar-me de que não estava diante de um espírito, enquanto gritava: Mas é você, meu pai, você está salvo, é meu velho pai que veio ao encontro do filho desgraçado, e Elizabeth, e Ernest. O magistrado, que permanecera por um instante à porta, desapareceu num ímpeto, não sei se pela pressa de retomar seus afazeres ou se para esconder uma furtiva lágrima que me pareceu querer saltar-lhe dos olhos. Meu pai ficou estático, de braços caídos, olhando vagamente em torno, como se nada compreendesse, incapaz de pronunciar palavra alguma. Fiz que se sentasse e fiquei a olhá-lo fixamente, ansioso, esperando que pudesse falar.
Isso demorou alguns minutos, até que mais calmo falou pausadamente. Que fizeram a você, meu filho? Que lugar horrível lhe destinaram a você que tanto andou por este mundo à procura da felicidade? E o pobre Clevel? Era demais para mim. Uma torrente de lágrimas inundou minhas faces e escondi minha cabeça entre os joelhos, soluçando convulsivamente. Ele pousou sua mão sobre minha cabeça, e assim permanecemos não sei por quanto tempo. Afinal me recompus. Passei a manga do casaco pelo rosto e começamos o diálogo. Assim é, meu pai, um destino dos mais horríveis pende sobre mim, e devo viver para cumpri-lo. É um desígnio fatal que me impediu de morrer sobre o ataúde de Henry. Mas diga-me, como estão todos em casa? Assegurou-me que todos estavam bem e tentou reanimar-me, falando das coisas que mais me tocavam o coração. Não nos permitiram, contudo, conversar por muito tempo. Meu estado de saúde exigia cuidados e a continuidade da atenção poderia abalar-me. O Sr. Kieran voltou e insistiu que minha fraqueza não me permitia ficar exposto a emoções. A presença de meu pai, porém, agira como um bálsamo e pouco a pouco recuperei a saúde. A imagem de Clevel, lívido e morto, estava, porém, sempre presente, e volta e meia tornava ao meu estado de depressão e nervosismo. Essas manifestações chegavam a causar nos amigos o receio de uma recaída. Entretanto, para meu pesar, o desenlace e com ele o tão almejado descanso não vinha. Não havia como me furtar de entornar até a última gota o cálice da amargura. Aproximava-se a época do julgamento. Eu já passara 3 meses no cárcere e, embora ainda estivesse fraco, com o risco de voltar a agravar-se meu estado, fui obrigado a viajar quase 100 milhas até a cidade onde se reunia o tribunal. O Sr. Kieran tomou todas as precauções em meu favor, reunindo testemunhas e preparando minha defesa. Foi-me poupado o vexame de ser exposto publicamente como criminoso, visto que o meu caso não seria julgado em tribunal popular, ao qual cabem os crimes passíveis de pena máxima, em que eu não estava enquadrado. Os juízes rejeitaram a acusação ao provar-se que eu me encontrava nas Ilhas Orkneys, na hora em que o corpo da vítima fora achado, e 15 dias depois da minha remoção, fui posto em liberdade. Meu pai exultou ao ver-me livre da ignomínia de uma acusação criminal, voltando a respirar livremente e podendo regressar ao meu país de origem. Não compartilhei desses sentimentos, pois para mim era igualmente odiosa a clausura numa enxovia ou entre as paredes de um palácio. Embora o sol que brilhava sobre minha cabeça fosse o mesmo que acalentava os entes felizes e de coração leve, não havia em torno de mim senão uma tremenda escuridão, que nenhuma luz penetrava, a não ser o cintilar de 2 olhos que constantemente me ofuscava. Por vezes eram os olhos apavorados de Henry no estertor da morte, as negras órbitas que as pálpebras orladas de longos cílios escuros. Em outras ocasiões, eram os olhos aquosos e enevoados do monstro, tal como os vira a primeira vez em meu quarto em Ingolstadt. Era comovente o esforço de meu pai para reavivar meus sentimentos de afeto e por meio deles readquirir o interesse pela vida, falando-me de Genebra, que eu reveria em breve, de Elizabeth e de Ernest. Mas suas palavras só faziam arrancar-me suspiros profundos. Por vezes, de fato, voltava-me o desejo de ser feliz, ao pensar com prazer melancólico em minha idolatrada prima, ou quando me comprazia nas recordações do imenso lago azul, das águas revoltas do Reno, de minhas montanhas, de tudo que constituía o cenário maravilhoso de minha venturosa infância. Esses momentos, porém, eram intercalados de paroxismos de angústia e desesperança, que me induziam a pôr termo à existência. A evidência de que eu estava realmente em risco de executar o ato final de loucura determinara que eu fosse alvo de constante atenção e vigilância. Quando minha mente se desanuviava, adquiria consciência de que me restava um dever a cumprir, cuja lembrança sobrepujava meu desespero. Era necessário que eu voltasse sem demora a Genebra para zelar ali pela vida daqueles a quem tanto amava, e se o assassino ousasse atormentar-me com sua asquerosa presença, ou se algum acaso me conduzisse ao seu retiro, estar pronto para destruir com portaria certeira a figura monstruosa que eu dotara de um arremedo de alma, mais monstruosa do que o seu corpo.
Temeroso de que eu não resistisse à fadiga de uma longa viagem, meu pai procurava protelar nossa partida. Eu era, na verdade, uma ruína, a sombra de um ser humano. Estava esquelético e a febre, noite e dia, corroía minha carcaça combalida. Contudo, como eu insistia em deixar a Irlanda, meu pai terminou por ceder. Tomamos passagem em um navio com destino ao Havre e, impulsionados por bons ventos, deixamos as plagas irlandesas. Era meia-noite quando o veleiro se fez ao mar. Eu estava deitado na coberta, olhando as estrelas e ouvindo o rumorejar das ondas. Saudei as trevas que aos poucos iam diluindo a Irlanda ante meus olhos, e meu pulso acelerou-se num frêmito de alegria ao pensar que em breve estaria em Genebra. O passado desfilava-me pela mente como um sonho horripilante, porém o navio, o vento que soprava das execradas escarpas irlandesas, o mar que me rodeava, tudo me dizia que não se tratava de uma visão fatídica e que a morte de Clevo, vítima de mim e do monstro que engendrara, era uma realidade inexorável. Relembrei os tempos de serenidade no recesso da família, nossas andanças amenas, a morte de minha mãe e minha partida para Ingolstadt. Recordei o desvairado entusiasmo com que me atirara a criação do meu hediondo inimigo e invoquei a morte em que lhe acendera a vida. Sobre o peso de 1000 impressões avassaladoras, chorei com amargor. De meus períodos de febre, ficara-me o hábito de tomar todas as noites uma pequena quantidade de láudano, que era o único recurso capaz de proporcionar-me sono e repouso. Mas sob o efeito das recordações que me oprimiam nessa noite, tomei uma dose maior do que a costumeira e logo dormi profundamente. Meus sonhos povoaram-se de fantasmas apavorantes. No auge do pesadelo, sentia o aperto do demônio em minha garganta e não podia livrar-me dele. Urros e gemidos ressoavam-me aos ouvidos. Meu pai, que velava ao meu lado, percebendo minha inquietação, despertou-me. As ondas bramiam em torno e sobre nós pesava um céu de chumbo. Mas não havia demônio. Uma sensação de segurança, a inefável impressão de que se estabelecera uma trégua entre a hora presente e o futuro inexorável, impeliu-me a um mar de esquecimento, sobre cujas ondas deixei parar meu pobre espírito. Então é isso, meus amigos, eu agradeço a todos que estão acompanhando essas leituras, um super beijo e até a próxima!